Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre pensamentos negativos. Eu tenho medo dos meus pensamentos negativos. Então, eu vou abrir mais sobre esse tema. A gente acaba se identificando com esses pensamentos, tendo uma sensação interna desconfortável, acreditando que a gente é isso, tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso, o que que a limpeza emocional tem a ver, o que que ela pode contribuir com isso, tá bom? Vamos lá. Apresentação. Meu nome é Rose, trabalho com terapias somente com a ferramenta de limpeza emocional. Somente com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, purificar emoções reprimidas, negativas, que nós guardamos ao longo da nossa experiência de vida. Ela também a gente inclui nessas experiências os traumas, como abuso, estupros, assédios, separação, violência verbal, física, uma cena que você presenciou e te causou um trauma, algo que você ouviu de alguém te traumatizou, brigas, desentendimentos, violência, seja o que for que você tenha vivido, você consegue limpar essa cena, essa experiência. Vai ficar a sabedoria, o entendimento, mas a emoção mesmo você vai conseguir limpar, purificar. Tá? Então, vamos lá. Em 5 minutos, o passo a passo dessa ferramenta, ela precisa de uma cena que você viveu no passado, seja ontem, seja semana passada, mês passado, ano passado, até na gestação você consegue limpar a sua cena. Sozinho você consegue dar conta sim, ou você entrega para o terapeuta se a emoção for muito intensa, muito carregada. Porque eu estou falando aqui de situações escabrosas, pesadas, intensas. Então, se você sentir que não dá conta dessas emoções, são suas, está aí no seu campo. Aí você entrega para o terapeuta que ele te ajuda, tá? Mas sozinho você dá conta sim, tá? E você entrega, em 1 hora você consegue limpar essa experiência de dor. Se você não der conta num dia, você vai, no outro dia você volta na cena. Quanto mais você limpar, voltar nessa cena e limpar, você vai ter a sensação de que não passou por aí, tá? Voltando em 5 minutos, o passo a passo é: você pega essa cena de dor e você vai avaliar essa cena, se você está dentro ou fora da cena. E quanto mais dentro e mais colorida tiver essa cena que você trouxe na mente, é porque contém nessa cena de dor muita carga emocional negativa, tá? Então, se você estiver muito dentro da cena e ela estiver muito colorida, muita carga emocional negativa contém nela. Aí você vai observar as emoções do corpo. As emoções é quando você conta essa cena para você, qual a emoção que você sente? Dê um nome a essa emoção. Tristeza, raiva, dor, mágoa, ressentimento, pena, inveja, seja o que for. A emoção que for. Não tenha medo das suas emoções e seja mais honesta possível, tá? E quanto mais honestidade com você mesma, você consegue, ela transmuta mais rápido, ela purifica mais rápido. Aí você vai graduar, você deu um nome na emoção, aí você vai encontrar essa emoção no corpo. Aonde está essa emoção quando você olha para essa cena, quando você conta essa história para você mesmo, conta do começo ao fim, tá? Observa essa emoção, aonde ela está, essa raiva, essa tristeza, essa mágoa, aonde ela está? Nó na garganta? Ela está em alguma parte do corpo. As emoções sempre estão no corpo. Essas são nós, a gente que não foi treinado a isso, eu também não tinha esse conhecimento. As emoções sempre estão no corpo, refletidas no corpo, tá? Então, procure aonde está no corpo. Então, você deu um nome, encontrou essa emoção no corpo, nó na garganta, ânsia, dor de cabeça, uma vontade de chorar, pode desencadear choro, tontura, entende? Dor no peito, na espinha, seja onde for. E ela costuma se movimentar, é uma energia, ela costuma se movimentar, vai para as costas. Quando você, no processo da limpeza, ela vai se movimentando, tá? Por isso que você tem que encontrar essa emoção no corpo. Então, você deu o nome, encontrou a emoção no corpo e você vai graduar de 0 a 10. Sempre quando começa a limpeza emocional, é sempre 10, o máximo de dor, de tristeza, de mágoa, de ressentimento. Então, você avaliou a cena na mente e depois você avaliou as emoções do corpo. Essas perguntas têm que ser refeitas a cada 3 rodadas que você fizer
na limpeza emocional, nesse processo, você para e avalia a cena e observa isso. Ah, se você está dentro, se você está fora, o nome da emoção. A emoção sempre vai mudar, o nome dela, e gradue de 0 a 10. No começo começa com 10, depois para o 7, depois para o 6. E o objetivo da limpeza é limpar, é zerar essa emoção que você está reprimindo aí, tá? Você está limpando. Aí, quando você começar a limpeza emocional, você começa com um processo de uma frase de preparação. A frase de preparação é aqui no ponto do karatê, e aí você, a primeira parte da frase de preparação é construída por você, a segunda parte é construída, é uma repetição. Aí a gente fala tantas vezes. A primeira parte é construída por você, referente à cena de dor que você está vivendo. A segunda parte é uma repetição de perdão e aceitação. Quando a gente repete que se perdoa e aceita profunda e completamente, a limpeza fica mais fácil para você. Você consegue limpar, você consegue zerar essa situação de dor e ficar em paz. Vai ficar mais fácil para você limpar, tá? Então, por exemplo, faz de conta que eu tenho 5 aninhos, estou no quarto de casa e eu ouvi meu pai gritando com minha mãe, chegando no trabalho, gritando com minha mãe, gritando com minha mãe, gritando com meu pai, tá bom? Por exemplo. Mesmo que eu estivesse no meu quarto brincando e eu ouvi a porta abrir com tudo e meu pai começou a gritar com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo eu ficando triste com os gritos do meu pai com a minha mãe e da minha mãe com meu pai, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo sentindo a tristeza agora, neste momento, só de lembrar desse dia, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Então, eu construí a primeira parte voltada para a cena, e a segunda parte é uma repetição de perdão, que eu estou me perdoando por aquele dia que eu vi e o que eu senti, a emoção de tristeza, tá? Aceitando e me perdoando, tá? Essa frase é muito eficaz e ajuda muito no seu processo, como eu disse. Aí você vai contar do começo ao fim, ou só a emoção, ou só a cena que está marcada na sua mente, se tiver só uma cena, se ela tiver começo, meio e fim, você pode contar ela também, tá? Então vamos lá. Os pontos são o topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula, aqui na altura do sutiã. Aí você vai fazer essas rodadas e contando a história. Na terceira rodada, você para, avalia a cena de novo, de 0 a 10, qual o nome da emoção, aonde está no corpo, ela sempre vai mudar, tá bom? Até o final da cena, até você zerar a cena. O que que é zerar a cena? Zerar a cena, você vai estar distante da cena, você vai estar distante, assim, né? Você vai estar olhando as pessoas e ela vai perder a cor. Ela vai estar cinza, desbotada, tá? E quando você está distante, cinza, desbotada, você vai dar o perdão, vai surgir o perdão natural para as pessoas contidas na cena. Por que vai surgir, vai fluir o perdão? Primeiro, porque por natureza você é o amor, você é a paz, você é a alegria, tá? Você é a harmonia. Então, o perdão virá. Você tirou toda a energia negativa que estava contida naquela cena. E aí virá o perdão. E aí você vai falar de tudo também, só para acrescentar, nessa limpeza, você vai falar tudo que você sentiu na cena e referente àquelas pessoas que estão envolvidas na cena. Todos os detalhes. Quanto mais detalhes, maior é a cura em você, tá? Então você vai falar se tem a cor do cabelo, a cor dos olhos, a voz, tonalidade da voz, o timbre da voz. Tem uma frase, tem uma palavra, tem um movimento no corpo, no braço. Se teve estupros, você sente alguma coisa no corpo, você sente a sua pele sendo tocada por essa pessoa, você sente o gosto, o hálito, o cheiro. Você vai falar tudo, por mais que doa, porque se está doendo, tem dor, tem emoção negativa, por mais que doa, tocando nos pontos, você vai falando tudo, tá? E aí você vai conseguir zerar essa emoção, você vai ficar em paz com você mesmo. Você sabe que passou pela situação, mas a dor,
o sintoma de mal-estar, de tristeza, todas as emoções e sentimentos, elas vão zerar. Você vai ficar em paz com você mesmo, tá? E esse é o final da limpeza emocional. O que, que pode acontecer quando zerar a limpeza, principalmente para quem está começando? Você terminou a cena, você conta para você mesmo, você está em paz, mas ainda sente um desconforto. Não é porque a ferramenta não funciona, não é nada disso. O desconforto é porque existe uma outra cena na fila esperando também para ser curado. Quando a gente limpa uma cena e fica em paz, logo aparece a outra, a mente já traz uma outra, tá? Pode ser referente a uma situação similar ou pode ser referente a uma pessoa, ou o pai ou a mãe, no caso, por exemplo, tá? E então a sua mente já vai trazendo outra. Aí, se a mente vai trazer, trouxer para você muitas experiências, pegue uma caneta e um papel, anote todas as experiências que você lembrar de dor, de trauma que você viveu, escreva na folha. 1 hora por dia só, tire uma por uma. Visite uma cena por vez, entende? E aí você vai ficando cada vez mais em paz. O seu corpo é o primeiro a receber o benefício. Você vai sentir a paz. Você vai sentir algo que nunca sentiu na sua vida. É uma paz que transcende, que vem de dentro de você, tá? E aí você vai sentir a harmonia em contar a cena, você vai dar o perdão natural às pessoas. Se tiver uma pessoa de ódio, que você odeia muito, você pode voltar várias vezes nessa cena e falar do que você pensa, do que você acredita referente a essa pessoa. Mas fala tudo, zera tudo, 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 tudo. E aí você, decessivamente, traz uma outra pessoa que te lembra uma outra situação, e o final dela, você vai dar o perdão absoluto. Você vai sentir do ódio mortal uma compaixão, um amor incondicional, uma paz quando você olhar para essa pessoa. Esse é o objetivo da limpeza emocional. Limpar, purificar emoções que nós reprimimos, nós guardamos no nosso, ao longo da nossa experiência, tá? Então, você vai dar o perdão natural dessa pessoa, você vai sentir o amor incondicional para ela. Quiçá agradecer, porque essa é a sua verdade absoluta, é a harmonia, é a paz, é a alegria. O seu corpo, como eu sempre falo, ele vai ser o primeiro a receber o benefício, você vai ficar mais leve, mais saudável, mais criativa, mais produtiva. Está duvidando? Pague o preço. Escolha 1 hora por dia, em uma semana, observe o seu corpo e observa fora, porque todas as emoções negativas que estão dentro do nosso inconsciente, a hora que a gente vai limpando, muitas das pessoas fora vão embora, tá? Nós estamos conectados pela dor. Bom, vamos lá. Abrindo o tema. Tenho medo dos meus pensamentos negativos. Às vezes eu quero fugir deles. O que que significa isso? Gente, os pensamentos negativos não é a gente. A gente tem duas formas. Esses pensamentos negativos vêm das nossas experiências, porque o natural, os pensamentos, eles servem para nós criarmos aqui no mundo. O que você quer, o que você deseja, os pensamentos servem para isso. Mas muitas das vezes não acontece nada disso, não chega nem perto. Os pensamentos têm duas vertentes. Ou ele está linkado às suas experiências de trauma, que é muito próximo, desde a gestação, experiências com a sua mãe, com seu pai, cuidadores, pessoas próximas, irmãos, parentes próximos, que você teve muito contato. Então, você percebeu de uma forma negativa uma situação e essa percepção negativa fica no seu campo, tá? E ele é uma energia e ele vai sintonizando mais experiências negativas também, tá? Ele contém nessa experiência que você viveu, é como se fosse um imã, atração, lei da atração, ele vai atraindo mais situações de pessoas negativas, tá? Então tem a experiência, os pensamentos que vêm desse lugar, das nossas experiências, e tem as experiências, o pensamento negativo da mente coletiva. Por quê? Não é só a gente que tem trauma, não é só a gente que passou, não é só você no mundo. O seu irmão, seus irmãos, seu pai, sua mãe, todos que te rodeiam, todos na sua casa, todos no seu bairro, todos na sua cidade,
todo no seu país, todo mundo tem experiências negativas. Estamos aqui e passamos experiências negativas. E essas experiências negativas atraem pensamentos negativos. Então, quando a gente limpa todas as experiências negativas que nós temos guardados, a gente pode acessar a pensamentos negativos da mente coletiva, tá? Então, são pensamentos de medo, de culpa e medo, tá? E aí, o que que a gente faz com essa situação toda, Rose? Primeiro, é você ter consciência que você não é os seus pensamentos. É a primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa, esses pensamentos negativos, eles atraem uma sensação interna de medo, de culpa, de solidão, de vazio, entende? Você acredita que você tem culpa em algum lugar, que você é uma pessoa má, que você veio para fazer maldade. Aonde você vai, você olha para alguém já vem um pensamento negativo. Você está sempre tendo um pensamento negativo. Eu lembro que eu ia para a faculdade e eu vivia vendo acidentes em tudo quanto é lugar. Eu via acidentes, queda de avião, eu via notícias ruins na televisão, vivia chegando para mim notícias de morte, de revólver, morte. Eu cheguei até a pegar num revólver, de tanta experiência negativa que eu tive. Eu encontrei a hora que eu estava dando aula, no intervalo, numa creche infantil, e chegou para mim. Eu atraí isso, tanta bagagem negativa, a gente atrai situações e pessoas negativas, entende? A minha experiência negativa foi logo na gestação, eu sempre falo. Então, teve a gestação, depois teve os 3 meses, depois os 6, depois foi indo até a adolescência. Eu fiquei 5 anos, todos os dias, limpando experiências de dor que eu vivi. Então, eu posso te afirmar que todos os nossos pensamentos vêm das nossas experiências. Então, quando você tiver um pensamento negativo referente a uma pessoa ou uma situação, observe esse pensamento. Quando você observar o seu pensamento, não se identifique com eles. Você observa, você olha para ele. Quando você olhar para o seu pensamento, ele já vai ficar mais neutralizado. Você pode fazer também é entregar esse pensamento. Ele está aqui, aí você entrega ele para o divino, para Deus, entrega. Ele vai evaporar, ele vai sumir. Entende? Ele vai desaparecer da sua mente, tá? E outra coisa também mais eficaz é a limpeza emocional, na qual eu estou vendendo aqui o meu peixe. Você pega uma experiência de dor, todas as experiências traumáticas, eles costumam estar principalmente em relacionamento com pai e com mãe, ou cuidador, ou pessoas que nos criou, irmãos, tios, avós, entende? É uma percepção distorcida negativa que você teve e está aí no seu campo. Visita essa cena que você viveu. Ai, Rose, mas eu lembro de uma que não tem nada a ver. A gente não consegue ver tudo agora. Com a mente assim, eu falando para você, você tentando lembrar, você não vai conseguir lembrar. Não adianta, tá? É só passando pelo processo. Escolha primeiro a cena mais tranquilinha, mais ou menos negativa, tranquilinha, limpa essa cena. E a hora que você abrir essa cena e for falando, a mente vai abrindo. Aí você vai chegando lá naquela dor profunda, tá? Aí você vai curando tudo aquilo, no passo a passo, tocando nos pontos, a mente já vai se abrindo, assim, e você vai se conectando com aquela dor, com aquela tristeza, entende? A mente encoberta os nossos traumas, para a gente viver bem aqui, ela é encoberta. Só que daí fica escapando pelos pensamentos negativos. E aí a gente acredita que a gente é má, a gente tem uma. O problema dos pensamentos negativos não é só a imagem na mente, ou que a gente acaba julgando o outro, condenando o outro, que isso é muito ruim também, projetando no outro. O problema dos pensamentos negativos é que a gente se sente mal, tem um mal-estar. E a gente acredita que isso é natural, o mal-estar. A sensação de vazio, de medo, de culpa. Qualquer coisa que acontece vem uma sensação de culpa, de estar fora da caixinha. Sabe aquela pessoa de rejeição, medo de morte, de morrer, medo de doença, de ficar doente, tem doença para tudo, medo de ser assaltado. Entende? Vem essa sensação de medo nos pensamentos, pelos pensamentos. Entende? As notícias que a gente ouve,
Essas emoções negativas ressoam com as notícias que você ouve, ressoa, lei da ressonância, assim dentro como fora. Então, tudo de negativo que tem acaba sintonizando, ressoando com notícias negativas nos jornais, com pessoas, situações, contando histórias negativas para você, e você acredita nisso. Aí, aquele medo, você vai guardando cada vez mais. Aquela culpa, você vai só acumulando isso, entende? E aí você vai tendo mais e mais pensamentos negativos. E não, tem pessoas que não dão conta desses pensamentos. Começa a falar vozes, começa a falar visão, começa a ver coisas, porque já o seu corpo já não está aguentando mais. Sua mente não aguenta mais, tem que tomar remédio para dormir, entende? Por causa desses pensamentos. São só experiências de dor que você viveu. Só isso e mais nada. A hora que você visitar uma cena de dor, você vai ficar em paz, você vai querer visitar outra, porque você vai perceber que o seu corpo está em paz. A hora que você limpar, for limpando, pague o preço, a experiência de uma semana, um mês. Eu fiquei em 5 anos, eu não vou exigir isso, porque eu sabia que eu estava experimentando algo que eu nunca tinha experimentado nessa vida, que é a paz infinita dentro de mim. É uma paz que você sente na mente, que você jamais imaginou sentir, entende? Meu corpo estava em paz, a minha mente estava em paz. Eu não tinha mais tantos pensamentos negativos como eu tinha antes, tá? E eu acreditava naqueles pensamentos. Eu vivia tantos pensamentos horrendos, pesados, situações escabrosas. Eu vivia me caindo, eu vivia me machucando. Tudo isso, gente, tem a ver com as nossas experiências. Só que muitas das pessoas têm medo de olhar para essas experiências de dor porque não sabe como agir. Essa ferramenta, ela vai limpar em uma horinha só. Abre essa experiência para você, não precisa contar para ninguém. Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém, essa pessoa que estiver contida na cena também não fica sabendo. Você vai se curar, você vai ficar cada vez mais em paz. E aí, a hora que você experimentar em uma semana, você vai ver que os seus pensamentos vão ficar mais calmos, o seu corpo vai ficar saudável. E aí, se você pagar o preço de 1 ano, 2 anos, limpar todas as experiências de dor, você poderá encontrar o seu propósito divino. Eu falo 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque depende muito, gente, da intensidade e da densidade que nós armazenamos nessa vida. No meu caso, como eu disse, foi logo no nascimento. Eu nasci e meu braço se deslocou. Isso é um trauma. Na mente, é um trauma. É uma emoção negativa. Eu senti ali a culpa, o medo. Então, eu voltei várias vezes. Eu entreguei para a terapeuta, contratei uma terapeuta por 14 sessões. A terapia não é eterna com IFT, tá? São sessões só, pacotes de sessões. Eu mesma atendo 10 sessões, que não passa disso. Além disso, a pessoa pode fazer isso sozinha. Ela pode ter esse compromisso e fazer essa limpeza sozinha, entende? Eu fiz sozinha. E dá resultado. Você fica mais em paz, o seu corpo saudável. Eu sempre falo isso, porque é isso. Você é o amor, você é a alegria, você é a paz. A sua mente é saudável. Você vai ter pensamentos positivos que vão criar aquilo que você veio criar nesse mundo, entende? E muitas das nossas experiências, a gente não tem clareza. Então, a gente passa a ter alguns pensamentos muito esquisitos, sabe? Eu vou citar como o assédio que eu tive, foi acho que no começo da minha adolescência, eu estava dormindo e por ser assediada, eu estava dormindo, eu não tinha consciência desse assédio, tá? E aí, por causa desse assédio, eu tinha vários pensamentos negativos, mas eu não dava conta. Eu não tinha foco para isso, eu estava olhando outra coisa. As minhas finanças, que o negócio não fluía de jeito nenhum, sabe? Aí teve um dia que eu parei para olhar para essa experiência. E aí, quando eu comecei a abrir, eu fui falando, fui falando, tinha muita carga emocional negativa. E essa carga emocional negativa que atrai pensamentos negativos, atrai espíritos obsessores, atrai uma energia negativa para o corpo. Então, o meu cabelo tinha energia negativa, ou seja, cabelo.
a pele, tudo, a energia negativa fica espalhada para o corpo. A sua voz, a sua, a sua forma de andar, de se comportar, de sentar, tudo muda por causa desse trauma, entende? Por causa dessa experiência de assédio que eu vivi, estava tudo refletido. Eu comecei a comprar cor de tinta de cabelo de cor diferente, referente por causa dessa situação que eu vivi. Gente, cada um é cada um, cada pessoa tem uma experiência diferente. Mas para mim, o resultado foi esse, negativo, foi esse. Para você pode ser uma outra resposta, um outro tipo de situação que você está vivendo, está colhendo situações negativas, tá? Tendo pensamentos negativos, ouvindo vozes negativas. E ela é cada vez mais intensa. E o problema disso é que a gente acaba projetando no outro. Todo esse mal-estar que a gente tem, que vem das nossas experiências, a gente acaba projetando no outro, porque fiz isso. A gente projeta no outro, então a gente julga o outro, a gente condena o outro, a gente critica o outro. Enquanto você estiver julgando, condenando, criticando a outra pessoa, tem experiência negativa a ser curada em você. Estou dizendo que o outro é santo? Não, gente. Na verdade absoluta, em natureza, por essência, nós somos santos, nós somos o amor, nós somos a paz. Por natureza, nós somos o amor, a harmonia, tá? Essas experiências, você só vai chegar mais ou menos nessa ideia a hora que você for limpando, pagando o preço e limpando diariamente. Você vai entender isso. Você vai chegar nesse lugar de paz, entende? Você vai entender quem você é de verdade. Livros. Os livros do Eckhart Tolle, ele vai falar muito claro isso em poucas linhas. Os dois livros, O Poder do Agora e o outro livro dele, ele fala isso também, tá? Em poucas linhas. O livro O 100, Um Curso em Milagres, um livro azul com letras douradas, também é um livro mais intenso, de muito amor. Tem professores de Deus no YouTube que dão cursos referente a esse livro. É uma pedagogia à parte, é uma pedagogia específica do livro mesmo. Ele tem a pedagogia dele, com professores de Deus que falam sobre, na metodologia própria, que falam sobre esse livro. Vai lembrar você quem você é de verdade. Contém nesse livro muito amor, tá? Ele não tem nada a ver com a limpeza emocional. A limpeza emocional, a ferramenta EFT, vai te ajudar a dissolver as experiências negativas e você vai conseguir ler esse livro de uma forma mais fluida, sem resistências, sem medo, tá? Porque o medo e o amor, eles não ficam no mesmo lugar, tá? Então, você vai dissolver muito medo das suas experiências que você vem guardando, e aí você vai conseguir se conectar com quem você é de verdade. O mais profundo amor, que é a paz, tá? É uma visão completamente, você vai ter uma visão radical, você vai mudar da água para o vinho. Quanto mais você limpar essas experiências de dor, mais pensamentos benevolentes, positivos, amorosos virão para você. Eu disse que é fácil? Não, eu disse que é simples, tá? É simples. Você pega a cena, avalia a cena, parase de preparação, olhando para a cena, toca nos pontos e vai soltando aquilo ali. Vai vindo tudo à tona. Tá? Toda emoção negativa vai vindo à tona. Aí, tocando nos pontos, isso vai ser purificado e ficando em paz. Simples. Mas não é fácil, porque emoções intensas de dor, você vai ter decepção, você vai lembrar de situações de dor que você viveu, você vai se sentir vítima. Toda sensação de vítima que você sentir, você tem que limpar, tá? Porque, em última instância, você aceitou passar por essa experiência. Aí você tem que limpar isso até zerar, até você ficar em paz. Esse é o propósito da limpeza emocional. Você vai ficar em paz com você. Esses pensamentos negativos, eles vão evaporar definitivamente. O que pode acontecer, como eu disse logo no começo do vídeo, você acessar a mente coletiva, porque você fez a limpeza emocional das suas experiências. Seus familiares não, seus amigos não. Então você pode vir algum pensamento negativo e outro. Aí você deixa para lá, porque daí você não pode fazer nada. O que você, o Ho'oponopono,
O Dr. Raulin, ele fala assim, se você está vendo, sentindo algum desconforto com algum pensamento negativo, limpe isso em você. Sentiu algo ruim, algum pensamento negativo, algo que você está vendo, limpe isso em você, até você ficar em paz, tá bom? E é isso, gente, é isso que eu posso te entregar sobre os pensamentos negativos, sobre as nossas experiências. Não se identifique nem com os pensamentos negativos, nem com as vozes, espíritos, não se identifique com nada disso, tá? É tudo historinha para boi dormir, limpa tudo isso, zera tudo isso, não dá significado a nada disso, não dá verdade nem realidade. Não fale, não verbalize isso. Verbalize a única verdade que existe, que nós, por essência, por natureza, nós somos o amor, a paz. E é aí que a limpeza vai chegar, no amor, na paz, na criatividade, na alegria do ser, do agora. Sua mente vai ficar mais presente, mais no agora, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.